Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida, pelo ministério de cada irmão, cada irmã, ministério de louvor sendo honrado nessa noite. Né, os que cantam, os que tocam e os que não sabem cantar, só escutam e cantam juntos. Glória a Deus, que Deus continue abençoando. Feliz pelo retorno da irmã Luciane, que Deus continue abençoando. Todos os demais, Maurício está aí conosco hoje, é uma alegria. Volte sempre. Amados, hoje estamos na semana, como já foi dito, de crescimento nos dons e ministérios. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos dons espirituais. Uma breve introdução acerca dos dons espirituais. Leitura bíblica em 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 11. A importância dos dons espirituais. Assim diz a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Glória a Deus. Amém. A ação do Espírito Santo de Deus de conceder a cada um dons, ministérios ou serviços e realizações. Os dons espirituais, eles são de vital importância para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, também no capítulo 14, ele trata acerca dos dons do Espírito Santo, que são concedidos ao corpo de Cristo. Os dons espirituais, eles são parte indispensáveis, uma parte indispensável na vida da igreja, como foi na igreja primitiva, em especial nessa igreja, a igreja de Corinto. Paulo escreve porque havia uma grande manifestação do Espírito Santo, sendo até necessário uma certa disciplina em relação aos dons, como falar em línguas, como interpretá-las, para que houvesse ordem no culto, dada a quantidade de manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, faziam parte da igreja. E o propósito do Senhor é que a igreja do Senhor Jesus Cristo continue sendo adornada, sendo capacitada com os dons espirituais. Glória a Deus, essa é a vontade do Senhor Jesus, até que Ele volte. Então o Espírito adorna a igreja, prepara a noiva, né, que somos nós, o corpo de Cristo, para encontrar com o Senhor Jesus quando Ele vier arrebatar o seu povo. E os dons espirituais estão à nossa disposição. Estão à disposição dos crentes
para que nós possamos receber esses dons, ser capacitados e servir melhor ao reino de Deus. Servir ao próximo, servir a cada um segundo a sua necessidade. Como o presbítero Júlio leu, inicialmente naquele texto, a importância de servir uns aos outros. E diante desses dons, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado à nossa disposição, à sua disposição, qual é o dom que você tem buscado? Eu lembro ainda, na minha juventude, uma certa ocasião eu vi uma pregação de um pastor chamado João Carlos Marques, e ele falou acerca dos dons espirituais, do batismo, do Espírito Santo, e disse, olha, cada um de vocês peça um dom. E eu pedi um dom naquela época. E eu vejo a cada dia Deus me preparando para a manifestação desse dom, para exercer o dom que nós, ou que eu especialmente coloquei diante do Senhor. Então, novamente eu indago, qual dom que você tem buscado? O que você tem pedido da parte do Senhor para poder servir ao próximo, servir ao reino de Deus, ser abençoado e ser um abençoador? Glória a Deus. Você tem dado o devido valor aos dons, à ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos muito, porque é na ação e no poder do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos realizar obras, serviços, servir melhor ao Senhor, falar do amor de Cristo Jesus, enfim, é a ação sobrenatural do Espírito de Deus nos capacitando para servir bem ao reino de Deus. Portanto, nós precisamos conhecer, não somente conhecer mais, conforme diz a palavra, mas buscar, desejar um dom. Então, se você não fez isso, à medida que nós meditarmos da palavra do Senhor nessa noite, coloque um propósito diante do Senhor, para o seu crescimento espiritual. Porque como é que nós crescemos nos dons e nos ministérios? Sendo capacitados da parte do Senhor, recebendo o poder do Espírito Santo de Deus e colocando em prática, exercendo na obra do Senhor, para você ser uma bênção na sua casa, no seu trabalho, na família, no meio da parentela, por onde você passar, que a bênção do Senhor te acompanhe, que você seja um canal de bênção a todos aqueles que você conhece, com os quais você se relaciona. Então vamos ao texto. Nos versículos de 1 a 3, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele realça, ele destaca a importância dos dons espirituais. E logo no início ele diz, olha, eu não quero, irmãos, que vocês sejam desconhecedores, que vocês sejam ignorantes, alheio ao conhecimento acerca dos dons, mas que vocês, em sentido contrário ao que ele está dizendo, né? Ele quer, o desejo dele era que os irmãos soubessem mais dos dons. E com certeza essa é a vontade do Senhor para nós. Conhecermos mais, crescermos no conhecimento da palavra. Então todos nós cristãos, nós precisamos conhecer mais das Escrituras, especialmente sobre os dons. Como que a palavra de Deus mostra, como que foi a atuação no passado. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela continua firmada sobre o mesmo fundamento que é Cristo. É o Senhor Jesus que nós servimos. Então nós precisamos desejar esses dons para continuar servindo e a obra do Senhor crescendo. Porque é assim que a igreja cresce, quando cada crente individualmente cresce na graça, recebe mais a unção do Espírito Santo de Deus, é revestido com poder para exercer um dom, um ministério, um serviço na casa de Deus. Não só pregar, não só cantar, não só exercer a diaconia, mas tantas e tantas outras oportunidades de servir ao reino. Não só dentro da casa de Deus, mas também fora, né? Como nós vamos ver aqui através dos dons logo mais. Então devemos valorizar mais a ação do Espírito Santo, por meio dos dons na nossa vida e na vida da igreja. No versículo 2, o apóstolo Paulo faz um contraste interessante entre a experiência pagã e a experiência cristã. Ele diz assim, olha, quando vocês eram gentios, ou seja, quando vocês não tinham Cristo, vocês eram guiados por ídolos mudos, que não falam, que não expressam.
a sua vontade, que não manifesta a palavra. Então era assim que eles estavam, sem Cristo. Então eram conduzidos por ídolos que não falavam. Mas agora eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a experiência cristã, servir a Cristo, entregar o coração a Cristo, é muito superior a qualquer outra experiência longe de Cristo. Porque muitos servem a deuses que não falam, não respiram, não manifestam nenhuma vontade, e nós servimos ao Deus vivo, poderoso, que derrama do seu Espírito. Ele fala ao nosso coração, fala pela palavra, usa homens e mulheres de Deus para falar com as pessoas. Então a experiência cristã está acima de qualquer outra experiência, de qualquer outra religião, porque o Senhor Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas almas. Glória a Deus. Então nós somos guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E no versículo 3 ele faz um outro contraste interessante entre o falar no impulso da carne e o falar na direção do Espírito Santo. Também tem muita diferença. Tem muita gente que fala o que dá na cabeça, o que vem na boca ele fala, não pensa, né, nas consequências, mas quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não é assim. Ele aqui dá até um exemplo interessante. Olha, se alguém fala anátema Jesus, ou seja, alguma maldição, né, alguma palavra de blasfêmia ofensiva contra Cristo, esse não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não fala pelo Espírito, porque quem fala pelo Espírito glorifica a Cristo Jesus, exalta a Cristo Jesus. O Espírito Santo toca no coração e leva o homem a conhecer a Cristo. Por isso que nós precisamos, né, deixar ser guiados, revestidos, né, mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Porque somente pelo Espírito Santo alguém pode conhecer e crer em Cristo como Senhor e Salvador. Porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que leva o homem a Cristo. É que leva o homem a conhecer e crer no Senhor Jesus. Portanto, ninguém pode declarar que Jesus é Senhor da sua vida, a não ser pelo mover do Espírito Santo de Deus. Então, se você fala, se você crê e diz, o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador, você sente esse desejo no seu coração, você certamente está sendo guiado, movido, dirigido pelo Espírito Santo, que leva o homem a conhecer a Cristo Jesus. Glória a Deus por essa bênção. Então o Espírito Santo precisa dirigir a nossa vida, precisa dirigir as nossas palavras, os nossos pensamentos, em todo o tempo, para alcançarmos a maturidade cristã. Deixar de ser menino inconstante, né? Hoje está bem, amanhã está desanimado. Não, a gente passa por lutas, mas à medida que nós somos guiados pelo Espírito, que o Senhor nos ajuda a cada dia, nós vamos crescendo em maturidade, em firmeza na fé, em confiança no Senhor Jesus Cristo. Então a ação do Espírito Santo, os dons, a manifestação, toda a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, é de grande importância na nossa vida. Nós precisamos do Consolador. E o Senhor Jesus disse que Ele subiria, voltaria para junto do Pai e enviaria o Consolador. E Ele cumpriu essa promessa. Então nós temos hoje o Consolador agindo, atuando na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Já nos versículos de 4 a 7, Paulo fala sobre a variedade de dons, ele cita variedades, e a finalidade dos dons espirituais. Os dons são manifestações sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo ao povo de Deus, aquele que crê, aquele que serve ao Senhor. Existem até imitações por aí, que às vezes o diabo imita, né? A palavra de Deus fala que ele tem poder de se transformar até num anjo de luz. Então, há imitação, mas o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus, ele é inconfundível. A ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus é concedida ao povo,
são capacidades, operações no poder do Espírito Santo. Leva o crente, o homem e a mulher de Deus, a fazer, a falar, a agir de um modo sobrenatural, que não está em nós, não está no homem e na mulher de Deus, mas vem do Espírito Santo de Deus para realizar essas grandes obras. Então atuam através dos crentes, é através de nós. E às vezes nós somos tomados por um certo sentimento de inferioridade, de pensar assim, ah não, isso aí Deus não vai me usar, é só o outro que Deus usa. Não, é você, sou eu, somos nós. É aquele que se coloca à disposição, Senhor, me capacita, derrama do teu Espírito Santo, me ajuda, né, me fortalece. Senhor, eu tenho tanto desejo de servir com esse dom, com aquele serviço. Peça ao Senhor, não menospreze a ação do Espírito Santo de Deus. Então, os versículos 4 e 6 a 6 especialmente, mostra que há uma diversidade de dons, serviços ou ministérios, e também de realizações. Porém, um só e o mesmo Espírito Santo de Deus é que realiza todos esses dons, serviços e ministérios. É o Espírito Santo que distribui. Então não há divisão no Espírito. Interessante que esses versículos ele cita o Espírito Santo, cita o Senhor Jesus e cita Deus. A triunidade, o Deus único, Deus trino, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, atuando, né? Aqui o agente preponderante aqui é o Espírito Santo de Deus, mas, por ser um só Deus, Paulo ressalta, né, dons no Espírito, serviços no Senhor e realizações em Deus. Glória a Deus que o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, presente nessas ações, nessas realizações. E nós devemos buscar com zelo. No capítulo 14, logo no versículo 1, Paulo fala, olha, buscai, né? Ele chama a atenção dizendo, procurai com zelo dons espirituais. Então procura, busca, vai atrás, com zelo, com dedicação, com empenho. E ele até ressalta, especialmente ou principalmente, o dom espiritual de profecia ou de profetizar. E diante do que a palavra de Deus nos oferece, daquilo que você já conhece sobre os dons, você tem buscado com zelo, você tem se empenhado, Senhor, me capacita, dá-me do teu Espírito. Eu quero mergulhar no oceano do Espírito, não é molhar só os pés, não. Eu quero que o Senhor venha me revestir de poder. E nós precisamos, a obra de Deus precisa, porque o poder do Espírito Santo de Deus está à disposição daqueles que buscam, daqueles que desejam, Senhor, eu quero, Pai, eu quero experimentar mais do Senhor. Não adianta a gente falar em crescimento, em dons e ministérios, não adianta só ouvirmos se nós não aplicarmos essa palavra na nossa vida. Senhor, eu quero experimentar. E o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Vai dando a cada dia uma pequena experiência, outra maior, vai nos moldando, para que chegue o momento para que o Senhor manifeste em plenitude. Eu, na minha juventude, eu tinha muito desejo de pregar a palavra de Deus. Pensa num jovem tímido. Se uma moça olhasse para mim, eu já ficava vermelho igual um tomate e abaixava a cabeça. Saía até correndo, de vergonha. Como é que vai pregar? E eu pedia, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. E Deus foi trabalhando, cada dia um pouquinho. Hoje é tão gostoso pregar a palavra. Quando eu lembro daquelas orações que eu fazia, final de ano eu ajoelhava assim, do lado do palco assim da igreja, né? Chorava, Senhor, me ajuda, eu quero pregar a tua palavra. E hoje o Senhor me abençoa, eu leio a palavra, o Senhor vai colocando, vai enchendo a minha boca, como é gostoso. Como é gostoso desfrutar do Espírito. Então, se você tem desejo de pregar, de evangelizar, de fazer algo para o Senhor, peça. Experimente do poder de Deus. Pode parecer difícil hoje, mas quando chegar lá na frente, você vai colher o resultado das suas orações. Você vai colher da parte de Deus aquilo que você desejou no coração, de crescimento pessoal e espiritual diante do Senhor, e para servir melhor na obra de Deus.
Portanto, busque, coloque diante do Senhor. E qual a finalidade dos dons espirituais? Qual o seu propósito na vida da igreja? No versículo 7, ele diz de uma forma bem concisa que as manifestações do Espírito Santo de Deus, elas são concedidas, né, a cada cristão para um fim proveitoso. A outra versão diz para o que for útil, ou seja, de forma que promova a edificação, que traga benefício espiritual para aquele que recebe e benefício espiritual também para a vida da igreja. Então, os dons visam tanto a edificação do crente que recebe, quanto a edificação da igreja, do corpo de Cristo. É tanto que 1 Coríntios 14 vai falar, dos versículos 3 até o versículo 4, acerca de falar em línguas e de profecia. Ele diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Por quê? Porque ele fala com Deus. Às vezes, nós não conseguimos expressar todo o sentimento do nosso coração, e às vezes nós falamos em línguas estranhas, que nós não compreendemos, mas em espírito, o Espírito Santo sonda o nosso coração, compreende essa língua estranha e leva a nossa súplica diante do Pai. Então, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza, ele edifica a igreja, porque traz uma palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja a importância dos dons. Como que a igreja cresce nos dons? À medida que cada irmão, cada irmã é usado pelo Espírito Santo de Deus, recebe um dom, manifesta esse dom, ele cresce espiritualmente, e a igreja também cresce e é abençoada. E o desejo do nosso coração é ver aqui línguas estranhas, profecias, curas, maravilhas, o Senhor operando em grande profusão derramar do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Coloque-se à disposição. As manifestações, então, atuam para que a igreja cresça na fé, cresça no amor, na comunhão e também cresça na evangelização. Porque se acontece algo extraordinário, as pessoas vêm nem que seja por curiosidade. Ah, mas ali aconteceu isso, né? Vou lá ver o que é. As pessoas são muito curiosas, né? Vem cá ver o que está acontecendo. Então, vamos pedir. Eu estou ali, eu sempre oro, Senhor, faça milagres extraordinários no meio da tua igreja, no meio do teu povo, né? Para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Então, tem que ser essa a nossa oração, toda a igreja num só pensamento. Senhor, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo. E Deus pode usar qualquer um. Qualquer crente, qualquer servo e serva do Senhor. Ah, mas eu sou o menor de todos. Davi era assim, o menor da sua casa. Deus usa quem Ele quer, igreja. Então, para Deus, como o presbítero Júlio também falou, em relação à oferta, não é o valor que você deposita, é a intenção do seu coração de adorar a Deus. Então, da mesma forma, servir ao Senhor nos dons e ministérios, é a intenção do coração. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que vidas sejam alcançadas para o teu reino. Glória a Deus. Então, precisamos buscar para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento espiritual da igreja. É assim que a igreja cresce nos dons e nos ministérios. Já nos versículos de 8 a 10, o apóstolo Paulo relaciona aqui os dons espirituais. A palavra de sabedoria é uma capacidade ou uma habilidade sobrenatural para aplicar a Escritura, ou também a sabedoria que o próprio Espírito Santo revela ou dá àquele que é usado com a palavra de sabedoria, para que essa palavra que vem de sabedoria da Escritura, ou da ação do Espírito Santo de Deus sobre uma determinada situação ou circunstância, possa ser aplicada na vida de uma pessoa. E também há estudiosos da palavra de Deus que diz que a palavra da sabedoria é também a habilidade, a capacidade que o Espírito Santo de Deus dá a servos e servas de Deus de aconselhar as pessoas. E às vezes é interessante, você às vezes conversa com um crente, Eu conheci pessoas idosas, eu tomo como exemplo a minha própria avó. Não sabia ler, não sabia escrever.
não sabia nem contar dinheiro, mas era uma serva temente a Deus. Só sabia ler a Bíblia. Não sei porquê, mas ela só conseguia ler a Bíblia. E você ia conversar com ela, que sabedoria ela passava? Quantos conselhos bons ela me dava? Então, a palavra da sabedoria é uma capacidade sobrenatural da parte de Deus para você falar, aconselhar, instruir através da palavra de Deus, uma sabedoria que vem não da ciência, não do estudo escolar ou acadêmico, mas uma sabedoria sobrenatural da parte de Deus. E nós precisamos, nesse tempo de hoje, nesses dias trabalhosos, de grandes conselheiros e conselheiras na casa de Deus, que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus para falar aquilo que edifica o corpo. Busque a palavra da sabedoria. Era esse dom que eu buscava na minha juventude. Senhor, eu quero pregar a palavra com sabedoria, falar a tua palavra. Me capacita. Como a gente aprende a cada dia. E sabe como a gente aprende? Ouvindo as pregações, aqui na casa de Deus, lendo a palavra, meditando, pregando também. É assim que nós vamos aprendendo mais. E interessante que nós temos o exemplo de Estevão, no capítulo 6 de Atos, que alguns da sinagoga vinham discutir com o Estevão, e a palavra de Deus diz que eles não podiam se sobrepor à sabedoria e ao Espírito Santo, a ação do Espírito Santo com o que ele falava. Então ele falava de uma forma extremamente sábia. Está lá em Atos 6:10. Segundo dom espiritual, o dom que o Espírito Santo concede, é a palavra do conhecimento, também chamada de palavra da ciência. É uma revelação a respeito de uma pessoa, de circunstância ou de verdades bíblicas mais profundas. Nós temos o exemplo de Pedro, quando Ananias e Safira venderam a sua propriedade e foram apresentar a oferta diante dos apóstolos. Eles não eram obrigados a fazer aquilo, era voluntário. Só que eles ajustaram para mentir sobre o valor. Quando eles chegaram diante dos apóstolos, Pedro se levanta e diz para ele, Ananias, primeiro para Ananias e depois Safiras, Safira, sua esposa, sua mulher, Por que você está mentindo? Você não está mentindo a nós, você está mentindo ao Espírito Santo. Na mesma hora o Espírito Santo deu ao apóstolo Pedro a capacidade de conhecer, de revelar o oculto que estava no coração dele. Eu não sei se os irmãos já passaram pela experiência. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e o Espírito Santo fala no seu coração o que aquela pessoa está passando. Às vezes ela nem fala nada. Deus revela. Já passaram por essa experiência? Não? Pois busque da parte de Deus, para você ser bênção para as pessoas. Às vezes um colega de trabalho, um amigo, um parente, vem falar com você, ele está falando, conversando, e Deus está falando no seu coração. Ele está assim, ele está passando por isso, aquilo. Aí você nem pergunta, Aliás, você já afirma, pois é, fulano? Você está passando por isso. Às vezes a pessoa até regala o olho. Isso é a palavra do conhecimento, da ciência, a revelação de Deus, para você abençoar, porque às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar o que ela está passando. Então deixa Deus te usar com palavra de conhecimento, ou do conhecimento. Dom da fé. Aqui fé não para a salvação, porque a salvação, o Espírito Santo nos dá a fé para crer em Cristo. O dom da fé aqui que o apóstolo está falando é uma capacidade sobrenatural de fé para realizar coisas extraordinárias, milagrosas. É como o Senhor Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: retira-te daqui e lança-te acolá, e vai acontecer. E diz que coisa nenhuma será impossível. Então, nós precisamos crescer na fé. Às vezes não alcançamos mais de Deus, porque a nossa fé é pequena. Somos tímidos na fé. E, igual Pedro, andando sobre as águas, de repente ele começa a afundar. O que Jesus disse para ele? Ô homem de pouca fé, sua fé é pequena. E a mulher cananeia?
que Jesus disse para ela? Grande é a tua fé. Ela alcançou a cura, né, a libertação da filha dela, que estava terrivelmente endemoniada. Quando Jesus disse que não era lícito tomar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos, ela fala, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ela tinha fé. O Senhor Jesus tem poder, eu creio. E ficou lá, nos pés, prostrou, adorou Jesus. E Jesus disse, olha, grande é a tua fé. Então veja, um discípulo de Jesus recebeu uma dura repreensão. Pequena é a tua fé, mas uma mulher cananeia, ou sírio-fenícia, que não era da nação de Israel, não era uma judia, recebe uma aprovação da parte de Deus. Grande é a tua fé. Ou como eu queria que Jesus falasse isso para mim. Grande é a tua fé, varão. Senhor, acrescenta a minha fé. Orem assim, Senhor, acrescenta, para que eu tenha coragem de falar, de orar, de impor as mãos. Nós precisamos ser mais ousados para ser usados pelo Senhor. Glória a Deus. Dons de curas, ou dons de curar. Observe que está no plural, né? Que é a restauração da saúde física. Como é maravilhoso quando você ora por uma pessoa e ela é curada instantaneamente. Glória a Deus, como a fé aumenta, como a pessoa se alegra diante do Senhor. E aqui dons de curas, né? Curas de diferentes enfermidades. Também por meios divinos e sobrenaturais. Às vezes enfermidade que não tem nem medicamento, não tem nem tratamento. Você ora e Deus cura. O exemplo de Jesus e do apóstolo Pedro e João, com o paralítico que ficava à porta formosa. Ele disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Imediatamente ele foi curado e já entrou no templo, saltando e glorificando e louvando ao Senhor pela cura. Glória a Deus. Dons de curas. Ore, a igreja precisa. Nós precisamos. Então, outro dom, operação de milagres, também chamado de obras de poder. Atos sobrenaturais, de poder do Espírito Santo de Deus que intervém até na natureza. Operação de milagres. Atos 5,12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo por mão dos apóstolos, ao ponto de colocarem nas ruas os enfermos sobre leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele se projetasse sobre os enfermos. Quantas maravilhas foram feitas, e nós podemos ver isso no nosso tempo. É difícil, porque às vezes as pessoas têm um coração muito duro, muita incredulidade, e as coisas precisam ser feitas não para provar para as pessoas, mas para adorar a Deus, para exaltar o Senhor. O Senhor não tem que provar nada, Ele já provou o seu grande amor, dando a sua vida na cruz. Então, nós precisamos fazer para a glória do Senhor. Atos 19:11 também fala que Deus, por mãos de Paulo, fazia também milagres extraordinários, ao ponto de pegarem os lenços e os aventais de uso pessoal do apóstolo Paulo e levar aos possessos, e eles eram imediatamente libertos. Imagina, né? O poder de Deus sendo manifestado, milagres. Outro dom de profecia é uma capacitação, né, do Espírito Santo de Deus para transmitir uma mensagem da parte de Deus. E o propósito da profecia é para edificação, para exortação, para incentivar, animar, fortalecer, e também para consolação. Esse é o propósito da profecia. E nós entendemos a profecia sobre dois aspectos interessantes: a profecia preditiva e a profecia proclamativa. O que é isso? A preditiva é predizer o futuro, que é esse dom. Deus pode dizer algo que vai acontecer, né, para edificar, para consolar, para exortar. Essa é a profecia que antecipa o conhecimento de coisas futuras. Deus tem poder para usar profetas nesse tempo. Mas existe a profecia também proclamativa, de proclamar a palavra de Deus,
Aí é o dom ministerial que está lá em Efésios 4, que Deus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os profetas que fala lá são os pregadores, os proclamadores da palavra de Deus. É a profecia proclamativa, que proclama as verdades da palavra de Deus. Então é dizer a vontade de Deus sobre a vida do seu povo. É um dom importante também. E nós temos, acerca desse dom, o exemplo de Ágapo, que está registrado em Atos 11, 28. Um profeta chamado Ágapo, da igreja do tempo dos apóstolos. Ele, inspirado, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele profetizou que haveria uma grande fome. E o próprio livro de Atos dos Apóstolos diz que essa fome sobreveio no tempo de Cláudio, do imperador Cláudio, imperador de Roma. Então, uma profecia dizendo de algo que haveria de acontecer. Então, é importante para a igreja também em certas situações, e às vezes especialmente diante de uma situação particular de um crente ou de um servo ou uma serva de Deus. Discernimento de espíritos é a capacidade para discernir e julgar, especialmente profecias, para distinguir se a mensagem procede de Deus, do Espírito Santo, ou é movida pelo espírito do engano, ou até um espírito do próprio homem. Então, é discernir qual espírito que está movendo, qual espírito que está falando. Porque às vezes a pessoa vem falando coisas bonitas e maravilhosas, e às vezes é o espírito do engano que está operando. Quem tem um discernimento de espíritos, que o Senhor capacita, ele escuta, ele olha e o Espírito Santo já comunica, olha, isso aí é engano, isso aí não é verdade, isso aí a pessoa está sendo movida por um espírito que não serve e não agrada a Deus. O exemplo é de Simão, o mágico, lá em Samaria, que ele crê em Cristo, se junta aos apóstolos, e depois ele fica admirado de ver os apóstolos colocando as mãos e as pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo. Ele fala, eu quero esse poder, colocar a mão e a pessoa ficar cheia do poder do Espírito Santo de Deus, e ele oferece dinheiro. E Pedro repreende duramente, dizendo, olha, o seu dinheiro fica para você, né? O seu coração não é reto diante de Deus. Deus deu o discernimento que movia no coração dele. Então, esse dom de discernimento é extremamente importante para os nossos dias, para a vida da igreja, para que nós não sejamos enganados por falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinadores. Depois, variedade de línguas, que é também a capacidade de falar pelo Espírito Santo de Deus uma língua que a pessoa nunca aprendeu. E pode ser língua dos anjos e pode ser língua de homem. Porque 1 Coríntios 13, 1 fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, né? Então associa os dons ao amor. E o grande exemplo é no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado e eles passaram a falar em outras línguas. Ali foi o derramar do Espírito Santo de Deus. E além da variedade de línguas, o último que ele relaciona é a interpretação de línguas. Irmãos, há muito o que falar sobre esses dons. Aqui é apenas uma breve abordagem para que fique realçado, né, destacado para nós, os dons espirituais à nossa disposição. Aquele que o Espírito Santo comunicar ao seu coração, busque, se prepara, deixa Deus te usar, deixa Deus capacitar você pelo Espírito Santo. E a interpretação de línguas não é tradução. Eu já conversei com pessoas que Deus usa, né, com interpretação. Falei, e aí? Você entende cada palavra? Eu falei assim, não. Às vezes nem eu entendo o que a pessoa está falando. Aliás, eu não consigo traduzir aquelas palavras. Mas o Espírito Santo me comunica o que significa aquelas palavras. Qual é a intenção do Espírito Santo de Deus? Qual é a mensagem que ele quer transmitir para a edificação da igreja? Então, não é tradução, é interpretação. É um mistério que a pessoa fala em línguas e o outro interpreta
E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz no capítulo 14, versículo 13, que aquele que fala em línguas, ore a Deus, para que também interprete. Olha que maravilha, né? E é tão bom você falar em língua estranha, você sente aquele gozo, aquela alegria, né? O seu espírito comunicando com o Espírito Santo de Deus. E o versículo 11, ele fecha essa primeira parte do capítulo 12, dizendo que o Espírito Santo é que realiza todas essas operações, todas essas manifestações. Elas acontecem na vida da igreja pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é que distribui os dons. Ele é que é o repartidor, a cada um individualmente. Aquele que busca, que ora, que se consagra, que deseja crescer nos dons. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ser crentes da mesma estatura espiritual de ontem. E amanhã nós precisamos ter uma estatura melhor do que a de hoje, ou maior do que a de hoje. E assim crescer a cada dia mais. Tudo é feito conforme a vontade de Deus, segundo o seu soberano propósito para a vida da igreja. Glória a Deus pelos dons. Coloque-se diante do Senhor e experimente mais. Vamos crescer nos dons. Vamos crescer na graça. Meu desejo, que eu creio que seja o desejo da igreja, de nós a cada dia, né, naquilo que o Senhor tem nos usado, que nos aprimoremos cada vez mais. E nós queremos concluir essa meditação da palavra de Deus, fazendo menção da nossa confissão de fé, da confissão de fé da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Ela diz que nós cremos na contemporaneidade, ou seja, os dons espirituais são para os nossos dias. Então, cremos na contemporaneidade dos dons espirituais como instrumentos para a edificação pessoal de cada crente e também a edificação da igreja. Dons que são distribuídos pelo Espírito Santo para a sua edificação conforme a soberana vontade. É dever dos cristãos. Nossa confissão de fé aqui foi bem incisiva, né? É dever dos cristãos. Olha só. Buscar com zelo os dons espirituais. Porque Paulo fala, buscar com zelo os dons. Então ele está colocando aqui como uma grande incumbência espiritual. Buscar com zelo os dons espirituais, exercitando-os com ordem e disciplina, no amor e no temor do Senhor, buscando sempre a edificação, a consolação e a exortação dos membros do corpo de Cristo. Servir uns aos outros com os dons espirituais. Cremos na manifestação dos dons de forma pura e exata, plena, na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos crescer nos dons? Vamos crescer na graça de Cristo? Busque, coloque diante do Senhor. Se você não escolheu, mas sente o desejo, já escreve aí no cantinho da sua Bíblia, Senhor, eu quero esse dom aqui, ó. Me ajuda, me capacita para nós crescermos. Amém, igreja? Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Antes de nós orarmos, eu quero chamar aqui à frente o pastor Robert.